Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças damos a Deus por estarmos aqui reunidos para adorar e para bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Nós hoje vamos falar sobre uma palavra bem pequenininha, que tem apenas 3 letras, mas é o que todos nós almejamos. Nós vamos falar um pouco sobre a paz. Como é bom a paz. Como é bom a paz no nosso lar. Como é bom a paz na igreja. Como é bom a paz onde nós trabalhamos. Como é bom a paz na sociedade. A paz é algo que nós faríamos tudo para possuí-la. Nós vemos dentro da Bíblia Sagrada, o próprio Abraão, certa vez, havia um conflito entre os seus pastores e o pastor do seu sobrinho Ló. E diante daquele conflito, a Bíblia diz que Abraão não estava gostando daquilo. E pela paz, ele estava disposto até perder. Ele falou assim: vem cá, ó, está havendo uma discussão entre os meus pastores e os seus. É bom que a gente se separe. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, Abraão ele estava disposto até mesmo a perder. Mas o que ele queria era a paz. A paz é algo realmente maravilhoso. E nós estamos diante de um tema que parece até um paradoxo. É possível ter paz em meio aos conflitos? Se existe conflitos, implica dizer que então não existe paz. Mas ao decorrer da nossa mensagem, nós iremos ver que é possível sim, em meio aos conflitos, às turbulências da vida, nós encontrarmos a paz. E nós temos paz. Mas afinal, o que quer dizer a palavra paz? Quando nós olhamos no dicionário, ele vai dizer que paz é a ausência de guerra, é a ausência de conflitos. Então, nesse caso, se nós pensarmos que paz é a ausência de guerra, a ausência de conflitos, implica de nós dizermos que diante desses conflitos, nós nunca teremos paz. Mas nós encontramos outras definições, até mesmo dentro da palavra de Deus ou fora dela. Os filósofos, por exemplo, eram pessoas que pautavam as suas vidas na virtude, no bem e na beleza. E ali aqueles filósofos socráticos, por exemplo, eles disseram que a paz não é apenas a ausência de guerra ou conflito, mas um estado interior de harmonia e equilíbrio, alcançando através da busca pela virtude e pelo conhecimento. Como encontrar a paz? Na cultura andiana, as pessoas buscavam a paz com uma folha chamada folha de coca. Nessa folha de coca tinha 2 elementos, que eram o alcaloides e a cocaína. Então, nessa cultura de Andinas, quando as pessoas estavam muito perturbadas, angustiadas, diz que elas iam lá, pegavam aquela folha de coca e começavam a mascar.
E através disso eles encontravam a paz, que ali parecia como se fosse um calmante, um relaxante, que deixava aquelas pessoas calmas e tranquilas. Nós também observamos que existem pessoas que elas buscam a paz no álcool. O álcool, de alguma maneira, quando a pessoa utiliza, ele acaba tendo ali uma tranquilidade, ele esquece, não é isso, os problemas da vida. E em alguns momentos ele vive um momento tranquilo, um momento de paz. E aí nós vemos também os sedativos, em que as pessoas vão lá na farmácia, compram sedativos para utilizar como se fosse um calmante, para que elas possam viver mais tranquilas, viver em paz. Mas esses três elementos, essas três maneiras em que as pessoas buscam a paz, através da folha de coca, do álcool, dos sedativos, essa é uma paz falsa. Não é uma paz garantida, porque quando passa o efeito desses ingredientes, a perturbação, as angústias, os problemas, volta tudo novamente. Então, como que nós podemos encontrar então a paz? Uma das maneiras aqui, conforme eu disse para os irmãos, a paz ela pode ser alcançada na busca pelas virtudes e pelo autoconhecimento. Quando nós começamos a ter um olhar introspectivo, olhando para nós mesmos, para nós entender o quanto nós somos frágeis, o quanto nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus, então nós vamos nos despindo da nossa força, para buscar a força, a paz que vem do nosso Deus. Então esse autoconhecimento, ele é fundamental, porque eu vejo que muitas pessoas que aceitaram o Evangelho, que já foram batizadas, eu já vi pessoas dizendo assim: olha, hoje eu vivo essa vida desse jeito, por causa do meu passado. O meu passado me trouxe essas complexidades, esses problemas da vida, e quando eu me lembro desse passado, isso muito me entristece. Nós precisamos de entender uma coisa: quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o passado já não importa mais. Todos os nossos pecados, tudo aquilo que a gente cometeu, por mais ruim que seja, que às vezes a gente traz isso para a nossa mente, mesmo batizado, a gente diz: nossa, eu fiz isso, como eu pude fazer isso com fulano, com ciclano e comigo mesmo. Nós trazemos isso para a nossa mente, e mesmo servindo a Deus, nós nos sentimos angustiados, frustrados. Mas nós precisamos de entender pela palavra de Deus. Quando nós descemos as águas batismais, a Bíblia disse que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar e Deus não se lembra mais. Então por que eu vou ficar me remoendo pelo meu passado? Paulo, nas suas cartas, ele disse aos crentes da sua época: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo
que querem ser perfeitas, jamais elas terão paz. Porque tudo que ela fizer, se não for do jeito que ela queria, para ela não está bom. Ela já se sente frustrada com os seus erros, com as suas falhas. E nós somos seres humanos, nós somos limitados. Nós erramos no nosso serviço onde nós trabalhamos. Nós erramos no nosso lar com a nossa família. Nós erramos como servo de Deus. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, se nós formos pessoas perfeccionistas, jamais nós teremos paz. O salmista certa vez disse: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós temos que reconhecer isso. Mas só que também lá o apóstolo João ele fala, quando eu cito esse texto, eu não estou dizendo que vamos pecar e está tudo certo, não. Eu estou apresentando a nossa fragilidade, para que quando algo acontece na nossa vida, a gente não se desmoronar e perder a paz que existe no nosso coração. Tem pessoas que eles são cristãos e muitas das vezes comete algo na vida que ele vai dizer assim: Deus não vai mais me aceitar, não quero saber de igreja, não quero saber mais de ser crente, não. Mas não é assim que deve ser. Salomão certa vez ele disse: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Então é isso que nós precisamos de reconhecer: nossas fragilidades, as nossas misérias. Esse mesmo salmista que relata esse salmo, ele não disse que quer viver na presença de Deus como um perfeccionista, como uma pessoa que, se não for para ser perfeito, ele não quer. No Salmo 52, versículo 8, o salmista diz dessa maneira: eu sou como a oliveira da casa de Deus, acredito nas suas misericórdias. Então é assim, irmãos, a nossa vida, nós precisamos de ter esse autoconhecimento. Nós precisamos entender que nós somos pó, como disse Abraão, e cinza. Nós somos como a erva, como disse o profeta. Nós somos como um vapor, como disse o apóstolo, que aparece de repente e some. É isso que nós somos. Então, quando nós depositamos a nossa vida em Deus, só nele, aí a gente encontra a paz. Mas precisamos de ter esse autoconhecimento. Por outro lado, para nós termos a paz dentro de nós, nós precisamos de desenvolver algumas virtudes. E lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23, lá fala sobre os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Paulo diz: é o amor, é o gozo, a própria paz, é o fruto do Espírito, a longanimidade, benignidade, bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Irmãos, vocês acham que se nós que aqui estamos
uma vida de paz no meio dos conflitos. Precisamos então disso, de desenvolver esses frutos. Eu vou comentar aqui algum deles. Por exemplo, o amor é um dos frutos do Espírito. E Paulo certa vez disse sobre o amor, ele diz: o amor é o vínculo da perfeição. Então, quando nós desenvolvemos esse amor a Deus e ao nosso próximo, a gente encontra paz. A longanimidade, nós às vezes como seres humanos, nós não temos longanimidade, nós não estamos dispostos a perdoar, nós não deixamos passar nada, nós buscamos pedra em casca de ovo para condenar as pessoas, nós não desenvolvemos essa longanimidade. Às vezes nós somos como os fariseus, que viu lá a mulher apoiada lá em adultério, eles quiseram apedrejar aquela mulher. Eles não tinham longanimidade. E Jesus então escreve na areia, como nós sabemos, e faz uma pergunta que eu faço para todos aqui nessa noite, serve para todos nós. Jesus olhou para aquelas pessoas e disseram: qual dentre vós esteja sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra? Todos se retiraram. O apóstolo João diz: aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo e não está nele a verdade. Então, amados, essa longanimidade é algo importante para nós desenvolvermos, não só para com as pessoas, mas para conosco mesmo. Às vezes a gente não tem longanimidade nem com a gente não se perdoa, sabe, com algumas coisas que às vezes a gente faz, não se perdoa. Certa vez, o meu menino, ele foi fazer um concurso, ia fazer um concurso público e deixou o boleto para minha irmã pagar aquele concurso público. E a questão é que a minha irmã esqueceu, não pagou o concurso público, e aí o meu filho acabou de não fazer o concurso. E a minha irmã se mói até hoje. Por que eu fiz isso? Ele não fez o concurso por minha culpa. E se culpa até hoje. Vários outros concursos vão surgir, vai haver outras oportunidades. Então por que eu vou ficar me moendo, não me perdoando por algo que eu fiz? E quantas pessoas são assim, cometem alguma coisa e elas não se perdoam, não são longanimas nem com elas mesmas. E o fruto do Espírito aqui, um deles é a longanimidade. A Bíblia diz que Deus, ele é longânime, porque Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao conhecimento da verdade. Pela longanimidade de Deus, a Bíblia fala que Deus esperou 120 anos aquele povo se arrepender. Deus é longânimo. Então nós precisamos de desenvolver, irmãos, esses frutos do Espírito, para que nós possamos ter uma vida de paz. Por outro lado, irmãos, nós às vezes nos sentimos frustrados, que a nossa mensagem não está surtindo efeito.
e trazemos uma angústia para dentro de nós perdemos a nossa paz, porque às vezes a gente faz tudo isso e a gente não tem sucesso. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa: você que é pai de família, você que ensina os seus filhos, não se sinta frustrado, desde que você faça a sua parte. Nós, como pregadores do Evangelho, não devemos de nos sentir frustrados, desde que nós fazemos a nossa parte, nós pregamos a palavra a tempo e fora de tempo. Eu não tenho que me sentir frustrado. O que nós precisamos é de pregar. Sabe quem vai fazer a obra? Nos seus filhos. Sabe quem vai fazer a obra? No pecador que você anuncia a palavra de Deus. É o Espírito Santo. Jesus diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Consolador, é o Espírito Santo que faz essa obra. Por isso que certa vez as pessoas estavam ali em discussão de quem era o melhor. E aí Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Tudo é Deus. Então a nossa parte, irmãos, é plantar. A nossa parte é regar, não desistir. Eu acredito que se os meus pais tivessem desistido de mim, jamais eu estaria aqui. Eu estou aqui porque eles não desistiram de mim. Eu me lembro que nas poucas vezes que eu ia para a igreja quando eu era criança, meu pai sempre dizia: aleluia! Peço para que os irmãos orem, para que Deus salve os meus filhos, aleluia! A minha finada avó foi uma das pessoas que orou por mim, orou pelo meu irmão. Ela não viu a gente na igreja, mas a oração dela chegou ao céu, aleluia. Então nós precisamos de regar. Eu não sei qual é a condição que estão os seus filhos, meus filhos, mas nós temos que regar. A gente já plantou a semente, a gente já ensinou, e tem hora que algumas pessoas às vezes eu já não sei mais o que fazer. Continue regando, aleluia! Continue regando, que Deus fará uma grande obra. É isso, irmãos, que nós precisamos de fazer. Precisamos de estar com o nosso coração em paz, entendendo que Deus é aquele que faz a obra. Às vezes, irmãos, nós como pai, às vezes a gente quer perder o sono, porque o filho não chegou, por isso, por aquilo. E eu sempre pensei, até os meus filhos, o Lucas, quando era mais novo, quando ele saía assim à noite, eu pelo menos sabia as companhias que ele tinha e ele saía, e eu dormia tranquilo, porque eu fazia a minha oração, eu entregava a vida dele para Deus e dizia: Deus, cuida que eu vou dormir. Eu tenho que descansar. E aqui no Salmo que eu li para
para os irmãos, o Salmo diz assim: paz, eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Então é isso, irmãos, é o joelho no chão, para que a gente possa viver uma vida de paz. Como é que nós podemos encontrar a paz? Estando na presença de Deus. Quantas pessoas buscam a paz de várias maneiras, conforme eu disse, são paz passageiras e paz momentânea. Mas a primeira paz que nós encontramos é em Deus. Olha o que o apóstolo Paulo disse: sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Queridos, essa é a primeira paz que nós precisamos de ter com Deus. E não importa como nós estamos, irmãos, precisamos de agarrar em Deus. O escritor aos Hebreus diz: tornai a levantar as vossas mãos cansadas, o joelho desconjuntado, para que aquele que manqueja não caia, mas seja sarado. É na presença de Deus é que a gente é sarado, é que a gente é fortalecido. Como é que nós podemos ter paz, irmãos? Exercendo a nossa confiança em Deus. É a fé, é a confiança. Quando a gente confia em Deus, não existe esse paradoxo. Aqui está o nosso tema. É possível ter paz em meio aos conflitos. É possível ter paz em meio aos conflitos. O mundo pode estar se acabando, mas se nós tivermos fé em Deus, a gente tem paz. Olha o que disse no livro de Salmo: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Olha que texto maravilhoso. Tu conservarás em paz aquele que a tua mente está em ti. É fé, irmãos, exercer a fé. O salmista, certa vez, ele diz ainda: que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Aleluia! Porque tu estás comigo. Então, quando você tem fé, confiança em Deus, você pode estar no meio de uma guerra. Você pode estar no vale da sombra da morte, como diz o salmista, mas você está em paz. Aleluia! Porque você tem certeza naquele que tudo pode. É possível ter paz em meio aos conflitos. A Bíblia disse que Paulo e Silas, eles estavam na prisão. Irmãos, talvez eles na prisão, eles poderiam estar tristes, eles poderiam estar abatidos, mas a Bíblia diz que eles cantavam hinos e oravam a Deus. Em meio aos conflitos, à adversidade, então é possível nós termos paz em meio aos conflitos. Como é que nós podemos encontrar a paz interior? Tem o hino que o diácono Antônio gosta de cantar sobre a oração, que na oração a gente recebe o refrigério. Na oração o hino diz que a gente encontra paz. Quantas vezes, né,
passando por algumas adversidades. E aí a gente coloca o joelho no chão e começa a falar com Deus. E aí nós encontramos a paz. A oração nos traz paz. A oração ela nos traz o refrigério. Como é que nós encontramos a paz, irmãos? Aqui na palavra de Deus. Certa vez o salmista diz assim: enquanto eu meditava, acendeu-se em mim um fogo. Então a palavra de Deus ela traz paz, ela traz consolo para os nossos corações. Então nós temos aí, irmãos, ferramentas para nós vivermos uma vida de paz. É possível nós vivermos em paz em meio às adversidades. Sim, é possível nós viver em paz. No livro de São João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Quero fazer aqui para ir para o final da nossa mensagem, um paralelo aqui. Primeiro eu quero ilustrar um rei que convidou alguns pintores para desenhar alguns quadros para representar a paz. Vários escritores fizeram ali os seus quadros, e aquele rei ele pegou apenas dois para escolher entre aqueles dois qual deles poderiam representar a paz. E aí ele olhou um dos quadros, e aí naquele quadro apresentava o céu azul, apresentava o arco-íris, apresentava pombos, apresentava o mar bonito, azulzinho, tranquilo. E aí depois ele foi para o outro quadro. Aí no outro quadro o céu era apresentado enegrecido, raios e trovões. O rio, o mar era representado com as ondas. E de repente ele observou um detalhe. Naquele quadro tinha um pássaro que estava nas fendas da rocha, diante de todo aquele quadro que mostrava toda a tempestade. Aquela mãe estava lá nas fendas da rocha, alimentando o seu filhote, tranquila, em paz. E aí aquele homem, aquele rei diz assim: olha, diante desses dois quadros, esse aqui representa melhor a paz. Por que razão que esse quadro representa melhor a paz? Porque paz, disse o rei, não é ausência de guerra, não é você ver toda essa beleza dessa pintura. Não, paz é isso aqui. É no meio daquelas turbulências você vê lá um pássaro tranquilo em paz. E nós trazendo isso para a sociedade, paz é isso. É você viver no meio das adversidades, você está tranquilo e você está em paz. Aí eu trago o exemplo de Jesus para finalizar a nossa mensagem. Jesus estava no barco com os seus apóstolos. A Bíblia diz que Jesus estava deitado e que ele dormia. De repente veio uma tempestade e Jesus continuou tranquilo. Apenas os discípulos se apavoraram.
você permanece tranquilo, como Jesus permaneceu. Eu posso imaginar, irmãos, pelos olhos da fé, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha, eles estavam em paz. Sabe por quê? Porque eles tinham fé em Deus. Sabe por que eu digo que eles estavam em paz? Porque ele diz assim: ora rei, nós não vamos temer você não. Ainda que Deus não nos livrar da fornalha e do fogo, nós não vamos te atender. Então, amado, isso é tranquilidade, isso é paz, exercendo a fé. E a Bíblia diz que eles foram lançados lá no fogo. O que eles fizeram? Ali eles estavam caminhando. Paz. Então, amados, que nós que estamos aqui nessa noite, possamos viver essa paz. A paz é algo tão maravilhoso, mas 3 palavrinhas. E que até o pregador, certa vez, ele usou essas 3 palavras para dizer que o P representa o perdão, o A representa o amor e o Z representa o zelo. Pensa bem nessas 3 palavras: paz. Nós temos um coração perdoador para perdoar a gente mesmo, para perdoar as pessoas, para a gente amar a gente mesmo, amar as pessoas e amar a Deus sobre todas as coisas. E ser zeloso pelas coisas de Deus, zeloso pelo aquilo que Deus também tem colocado nas nossas mãos. Assim nós viveremos em paz. Que Deus abençoe grandemente a todos os nossos irmãos. E concluímos aqui, irmãos, no Salmo 4, versículo 8. Olha que salmo bonito. Toda vez que você for deitar, não é isso? Que você possa estar dessa maneira. Salmo 4, que nos diz dessa maneira: também em paz eu deitei, dormi e acordei, porque só tu, Senhor, faz eu habitar em segurança. E outro livro de Salmo que diz assim: se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Não adianta você cercar a sua casa com cerca elétrica, com Doberman dos mais ferozes que tem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Então a nossa paz ela é encontrada em Deus.